Agora vamos falar sobre educação. Em praticamente todo o país, as aulas já retornaram para o regime presencial. O ensino remoto foi importante, mas especialistas da área alertam sobre os cuidados com o ensino pós-pandemia. Para destrinchar o assunto, nós vamos conversar agora com a psicopedagoga e neurocientista, doutora Ângela Matilde. Doutora Ângela, que alegria tê-la de volta! Para nós é sempre Ah, uma honra conversar com a senhora. Bem-vinda! bem-vinda, alegria toda minha, muito obrigada pelo convite, em um assunto de suma importância. Demais, né, doutora Ângela? O ensino remoto foi a alternativa encontrada durante o período de maior restrição pela pandemia. Quais os impactos disso? Ó, primeiro impacto foi o impacto da novidade, né? Não sabia lidar com todas essas questões, as famílias também não sabiam lidar, acolhendo essa dificuldade. A questão do pânico, nós não podemos esquecer de forma alguma, e foram muitas novidades que, a nível cerebral, da organização cerebral, não se conhecia. Primeiro, da preservação, segundo, de uma educação remota, que também, apesar de estar na BNCC, ela não era bem conhecida e bem vivenciada. Em terceiro momento, o enlutamento, tanto das perdas de pessoas, né, de entes queridos, e também do social, né, que se perdeu muito com a questão da pandemia. Então, realmente, foi um misto de coisas novas, de tristes, né, e às vezes alegre por estar naquele ambiente familiar, de estar ali, e que agora, para esse retorno, vai ter que fazer um trabalho emocional de suma importância. No- É tanto impacto, principalmente o emocional, né, doutora Ângela? É. Doutora Ângela, quais os cuidados que as instituições de ensino precisam ter, sim, mais focado nesse retorno presencial? Nesse retorno agora, vai ser tudo muito bom, porque eu só via na janelinha, não via o meu colega, agora eu estou vendo meu colega. Então, o maior impacto agora é essa questão socioemocional, né? Trazer-se a organização, essa saúde mental, para que haja foco para a questão do conteúdo. Então, as escolas não podem ficar focadas agora só no conteúdo, matemática, português, isso, não. Tem que trabalhar numa alfabetização científica. O que é isso? É um embasamento de interação do emocional com a importância e o afeto daquilo que eu vou aprender, porque senão nós vamos ter um problema sério, porque ainda mais com as crianças que ainda passaram por essa questão da alfabetização na questão do remoto, né? Então, vai ter que reprogramar muitas coisas. Então, é interessante que a escola agora trabalhe com esse luto da perda, né? Quem perdeu familiares, isso é de suma importância, trabalhar, trazer a questão da organização, a questão da higiene, que nós temos que continuar, né? E todas essas questões. Trabalhar muito identidade, nome, ludicidade, teatro, trazer muito essa família como parceira, para que não fique aquela questão assim, adoeceu, fique em casa, né? Não pode ir, porque a pandemia tem famílias que não trabalhou bem a questão do vírus, né? Trouxe muito medo para a criança, e agora voltando para esse ambiente escolar, ela volta com esse medo. Nós temos aí a síndrome da gaiola, né? Que as crianças estão com medo de voltar, e não só a criança, adolescente, o nível de ansiedade muito grande. Uhum. E o que pode e o que não pode. A rotina é de suma importância. Famílias, por favor, não esqueça a rotina bem trabalhada dentro de casa, para que se continue. Essa é uma parceria enorme entre família e escola. E a Uhum. família tem que aproveitar isso, a escola tem que aproveitar isso nesse vínculo que foi construído nesse 1 ano e 8 meses.
Verdade. Doutora Ângela, teve muita perda nesse ano e meio, né? Uhum. Teve faculdade federal, matérias que a aula nem teve no primeiro ano, aula remota. Então, os adolescentes e os jovens tiveram uma perda muito grande. As crianças também. Eu pergunto para a senhora, tem como recuperar esse tempo perdido de alguma forma? Ó, no sono, sono perdido não se recupera. Não tem jeito. E é a mesma questão. Nós não podemos pensar de recuperar conteúdo, nós precisamos de recuperar tempo otimizado, tempo de qualidade, interação socioemocional bem construtiva. Isso que nós precisamos. O que antes não era trabalhado na BNCC, agora estamos trabalhando, mesmo que né, no cutucão, né? Vamos, você vai ter, mas que realmente funciona. Então, nesse momento, nós não podemos pensar em conteúdo, porque realmente, cientificamente, o tempo para poder organizar isso é muito grande, 5, 10, 15, até 20 anos em algumas situações. Mas o que nós temos que fazer agora é uma acolhida socioemocional, uma acolhida a nível de saúde mental, porque quando isso acontece, o que vai se remanejando em conteúdo vai virando em função. E quando isso vira função, é aprendizagem. E o que a gente mais quer é uma aprendizagem bem norteada, bem fundamentada, uma vez aprendido, que não se esqueça jamais. E que eu posso colocar toda essa aprendizagem em situações novas. Aí sim é um sonho de consumo para qualquer área da educação. Doutora Ângela, mesmo antes da pandemia, a educação no nosso país ela já apresentava alguns problemas. É, com a pandemia, com esse retorno, a senhora acha que eles vão retomar e melhorar ou aí ainda a gente vai arrastar ainda? Nossa, que pergunta difícil. Ó, a educação, ela estava engatinhando como sempre. É muito triste falar isso. Esse engatinhar, o que mais os pais esperam é quando a criança engatinha, é sinônimo que vai andar bem, psicomotricidade está ótima, a organização espacial está ótima, está tudo bom, parabéns. Mas se essa criança não fica de pé e não consegue dar os seus passinhos, significa que tem algo errado. Então, nós vivenciamos uma educação que engatinha e que, quando fica de pé, não tem passos. Né? Nós temos uma inclusão cheia de dificuldades, nós temos uma educação formal cheia de dificuldades, e com a pandemia ela veio desmascarar. Foi um ponto muito positivo da pandemia, é essa queda da máscara, esse desmascaramento para que as pessoas começassem a focar em lugares especiais da educação. Então, realmente, se as máscaras caíram, Moninha, porque nós precisamos de investir muito, e o trabalho agora vai ter que ser uma união da saúde, da educação, da família. Nós precisamos colocar a educação inclusiva como uma educação generalizada, ou seja, todos precisam ser acolhidos, todos precisam ser ouvidos. Então, realmente, a nossa educação engatinha, fica de pé e cai. Sabe, você tem filhos, você deve lembrar os seus filhos começando a andar, quando fica de pé, quer segurar na mãozinha, sai andando e aí cai de novo. E É. é essa a nossa educação. E então, pois é, então a gente não sabe se nós estamos engatinhando, se nós estamos caindo, se nós estamos ficando de pé. Doutora Ângela, então a gente pode ficar otimista em relação ao ensino pós-pandemia? Podemos porque, com esse desmascaramento, a família se posicionou, professores se posicionaram, profissionais de todas as áreas se uniram
para poder reconstruir, né, essa educação remota e também essa educação pós-pandemia. Então, as pessoas estão alertas e sabem o nível da defasagem ficou muito grande. Então, nós podemos convidar a saúde para estar na educação e convidar a educação para estar na saúde. Isso é de suma importância. Nós sabemos que crianças que tinham já uma definição, uma dificuldade bem séria, né, nessa área, é, é, já era Pode muito ficar tranquila, difícil. doutora Ângela, eles querem participar da entrevista. Isso. Pedro Henrique, Pedro Henrique, fica quieto. O Pedro Henrique sempre vem na entrevista, né? O Pedro Henrique sempre vem. Nossa, e aí, gente, Pedro Henrique é o meu cachorrinho. Abre a porta para ele, para mim. É o Pedro Henrique, ele tem que aparecer, né, gente? Verdade. Você já sabe, né, Moninho? Não tem problema nenhum, vamos continuar. E aí, o que fazer agora? O que fazer é uma organização de ideias com consistência, né? Porque se não tiver essa consistência, tudo vai dar errado. Porque a saúde mental, ela está aí, né? E uma coisa tremenda que eu não posso deixar de falar aqui. Antes, a educação era conhecida só por uma questão social. E hoje não. Hoje é saúde mental. Então, por isso que todos se uniram. Olha para você é uma grande jornalista pensando na educação. Isso é o quê? Isso é um chamamento. Isso é pessoas olhando, pessoas pontuando, pessoas querendo o melhor, porque nós não vivemos só de conteúdo. Muitas vezes a gente ensina história para a criança, ela fala assim: mas para que eu preciso disso? Matemática, mas para que eu preciso disso? Mas quando nós temos a tríade da educação, que são as funções executivas, funções conativas e funções cognitivas, eu estou aprendendo, mas para quê? O que eu vou fazer com isso? Aonde eu vou colocar essa nova ideia? Isso é aprendizagem. Quando nós cairmos a nossa ficha, que tem uma organização para aprender, nossa educação vai correr, não vai mais levantar e cair. Maravilha. Doutora Ângela, o atual modelo de educação no nosso país, a senhora acredita que é o mais apropriado? É o que a gente tem, Moninha. Se é o que a gente tem, é o melhor que está tendo. Porque se a gente hoje ainda ficar mudando, porque é uma questão dentro da educação também o bendito modismo. Ah, porque na França faz isso, aí traz. Ah, os Estados Unidos faz aquilo. Ah, Portugal faz aquilo. Então nós vivemos uma eterna mudança e um eterno modismo. A nossa realidade é uma e nós temos que vivenciar a nossa realidade. Parar de começar. Entra vem um outro governo, muda de novo. Não, nós precisamos de pontuar qual é o perfil para o nosso povo, é esse? Então vamos trabalhar nesse, até que se fixe uma educação formalizada, uma educação de consistência. Agora, eu vou trazer de lá, vou trazer daqui, vou trazer de lá, é um eterno começar, né? Eu comecei com uma educação, você com uma, outro com modelos diferenciados. O que nós precisamos de nos preocupar com o estilo de aprendizagem do sujeito. Qual o seu estilo de aprendizagem? Tem o estilo visual, o estilo auditivo e o estilo sinestésico. É esse que nós precisamos saber como que a criança aprende. O sinestésico, ele aprende no movimento, então ele precisa ter atividade, ele precisa de escrever, ele precisa ir no quadro, ele precisa de dar uma voltinha. O visual precisa de cor, precisa de uma professora bem localizada, num espaço bem localizado, uma sala bem estimulante. E o auditivo, ele precisa de coerência, interpretação. Então, nós precisamos de saber esse estilo, né? Qual o estilo dessa criança para que ele aprenda? E o professor precisa de saber qual é esse estilo. Então, nós precisamos parar de modelos e de modismo e buscar a tríade da aprendizagem e o estilo dos nossos alunos, inclusive do professor, porque se eu for sinestésica, eu vou conseguir ficar
quieta? Não vou. Eu vou levantar, eu vou virar para a direita, eu vou virar para a esquerda, eu vou mexer com um, vou mexer com o outro, e aí depois alguém vai falar: ah, ele tem um transtorno. Muitas vezes não, é transtorno de ensinagem. Professor não sabe ensinar, aluno não sabe aprender. Então, meu coleguinha vai ser muito mais interessante do que um quadro cheio de coisas que não vai me chamar atenção. Então, está na hora nós nos posicionarmos de entender o funcionamento da aprendizagem, entender a alfabetização científica. O que é alfabetização científica? É aquela que trabalha com o meio ambiente, que trabalha com a realidade da criança, tanto histórica, né, que é dentro de casa, como ambiente escolar e também o nível dela de aprendizagem. É isso que nós precisamos nos focar agora, parar de modismo e focar na nossa realidade. Então, o que nós temos é isso? Então, vamos formalizar os professores para que eles entendam essa dinâmica e acolher os alunos para que eles conheçam como eles aprendem. Ah, doutora Ângela, é tão maravilhoso conversar com a senhora, viu? Ah, o horizonte é aberto, assim. Maravilhoso. Gente, lembrando a rede social da doutora Ângela, doutora Ângela Matilde, o Matilde com THY. Está aqui na tela a rede social dela. Doutora Ângela, suas considerações finais? As minhas considerações finais aprendizagem é mudança de comportamento. Isso é que é aprendizagem. Não é aquisição de conteúdo. Aquisição de conteúdo se perde. A educação não é cópia, copiar e colar. Não, né? A aprendizagem muda a realidade de qualquer pessoa. Um bom professor, ele não tem que ser o suposto do saber, ele tem que ser o mediador que leva o conhecimento para mudança de vida, não importa a idade. Olha a criança pequena, enquanto a gente investe nela em aprendizagem, ela aprende a comer, aprende a fazer as necessidades básicas, ganha autonomia, começa a verbalizar o que sente, e aí, quando entra na escola, muitas vezes perde essa autonomia. Não, nós precisamos ter uma escola que continue investindo na autonomia e investindo na aprendizagem que faz diferença, tanto na vida dela como na vida da sociedade, e aí nós teremos menos crime. Isso mesmo, não é o crime de só matar, de tudo isso, onde que você precisa de resguardar a pessoa numa cadeia, mas muitos que estão aí soltos, acabando com o psicológico das outras pessoas, mutilando a sociedade e tudo mais. E lembre-se, gente, educação acaba com tudo isso, e a aprendizagem muda qualquer pessoa. Eu quero agradecer a oportunidade, Maninha, já estava com saudade de você. Amém, doutora Ângela, Deus abençoe muito a senhora, viu? Muito obrigada, só ter parado e vir conversar com a gente. E Pedro Henrique também participando do programa. Até o próximo, se Deus quiser. Até o próximo, um grande abraço. Outro com Deus.